A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de convidar os irmãos para fazermos uma reflexão na palavra de Deus, e o tema de hoje que nós vamos falar é sobre a crucificação de Jesus. O que aconteceu realmente com Jesus em sua crucificação. E eu gostaria de ler um texto inicial que está em Efésios capítulo 2, versículo 4, 5 e 6. Diz assim a palavra de Deus: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Deus, por essa palavra, Senhor. Que possamos entender o significado do seu sacrifício, Pai, que o Senhor fez naquele grande dia por todos nós, para que nós pudéssemos hoje ter a esperança de um dia estarmos eternamente contigo. Muito obrigado, Pai. Queridos amados irmãos e irmãs, a morte de Jesus Cristo na cruz foi um evento que marcou para sempre a história da humanidade. Nós podemos ver que a crucificação de Jesus e também a sua ressurreição, elas revelaram ao mundo a grandeza da misericórdia de Deus e a imensidão do seu amor por todos nós, como nós lemos aqui no próprio texto em Efésios 2, 4 e 6. Então, esse Cristo crucificado, ele ensinou a todos nós, pecadores, o significado da graça divina. Então, diante desse tema, que nós estamos vendo, estamos vivendo nesses dias, muitas pessoas ficam curiosas em saber o que aconteceu realmente com Jesus ali naquela cruz, naquele dia. Então, nós vamos tentar, juntos, entender um pouco sobre isso, vamos meditar um pouco sobre isso, mas para isso nós precisamos lembrar cada evento que foi relacionado à crucificação. Então vamos voltar um pouco, antes da crucificação. Irmãos, provavelmente, como a maioria sabe, e deve ter sido mesmo, Jesus foi crucificado numa sexta-feira. Os calendários são diferentes, a época são diferentes, mas vamos trabalhar com o nosso calendário. Ele foi crucificado numa sexta-feira, então esse será o dia da semana que nós vamos considerar como o dia da sua crucificação. Mas nos dias anteriores à crucificação de Jesus, ocorreu uma série de coisas muito importantes que nós precisamos lembrar. Porque no domingo, antes da crucificação, Jesus entrou em Jerusalém cavalgando em um jumentinho. E esse evento ele foi aclamado por muita gente. E Jesus foi chamado de Messias, as pessoas o aclamaram como Messias. Mas apesar do povo ter reconhecido Jesus como filho de Davi, gritar Hosana nas alturas naquele domingo, logo depois eles fariam diferente. Eles não entenderam o verdadeiro propósito do ministério de Cristo. A prova disso é que na sexta-feira, seguinte ao domingo que eles aclamaram e gritaram por Jesus, louvando, na sexta-feira eles gritaram também, crucifica-o. E essa rejeição, irmãos, explica por que Jesus chorou quando ele chegou de frente da cidade de Jerusalém. Porque ele sabia que aquele mesmo povo que estava aclamando o iria pedir para ele ser crucificado. Agora, teve outro detalhe importante também antes da crucificação, que foi a purificação do templo. Isso foi um evento muito importante. Isso aconteceu na segunda-feira, antes da crucificação de Cristo. Porque na terça-feira ele falou aquele sermão profético que está em Marcos capítulo 13. Na quarta, Jesus foi ungido por uma mulher com unguento. Ela trazia, os irmãos lembram, um vaso de alabastro e ungiu Jesus. Nesse dia, a conspiração para matar Jesus começou de forma muito, muito forte. Já estava chegando a hora dele. Por quê? Porque o traidor Judas Iscariote, ele se reuniu ali com o sacerdote para afirmar um acordo de traição com Jesus, contra Jesus.
Já na quinta-feira dessa fatídica semana antes da crucificação, Jesus celebrou a última Páscoa com seus discípulos. E ele também instituiu para nós a ceia como uma ordenança, para que o seu povo observasse até que ele voltasse. Ele também, irmãos, lavou os pés dos discípulos, deu algumas instruções e depois disso ele partiu para um monte chamado Monte das Oliveiras. Ali ele orou ao Pai num jardim chamado Getsêmani. Ali a Bíblia diz que a agonia dele foi tão profunda que o suor dele se tornou como sangue. Nisso, Jesus já estava perto de ser preso. À noitinha aconteceu a sua prisão. Na quinta-feira à noite, Judas Iscariote, ele formalizou a traição que ele já estava tramando contra Jesus, porque quando ele chegou perto de Jesus, saudou Jesus com um beijo no rosto, estava mostrando para aquelas pessoas quem ele era, para que pudessem levá-lo. Então ali naquele momento, rapidamente, a guarda do templo, os legionários romanos que acompanhavam Judas, se aproximaram de Jesus para poder prendê-lo e levá-lo preso. Naquela ocasião, irmãos, o apóstolo Pedro até tentou impedir a prisão de Jesus. Ele chegou a cortar a orelha de um dos servos do sumo sacerdote, mas Jesus o repreendeu. A crucificação de Jesus não poderia ser evitada. Jesus estava comprometido com o cumprimento das Escrituras que revelavam os decretos de Deus. Agora, curiosamente, conforme Jesus havia avisado, no mesmo dia, aquele mesmo Pedro vigoroso que o defendeu, o negou também. Então, irmãos, não foi possível evitar que Jesus fosse preso, Então, após ele ser preso, ele foi levado ao Sinédrio. O Sinédrio era uma assembleia, com funções relacionadas à política, à religião, à jurisdição. É como se fosse um tribunal. Agora, devido à inocência de Jesus, o Sinédrio ele teve dificuldade em arrumar, em formular uma acusação contra Jesus. Por isso ele acabou sendo condenado sobre um falso testemunho. Além disso, meus irmãos, na sequência disso tudo, Jesus fez uma declaração profunda de sua divindade. Porque quando ele foi interrogado pelo sumo sacerdote, ele afirmou ser o Filho do Homem, aquele que viria sobre as nuvens e que reinaria como Todo-Poderoso, conforme as Escrituras anunciam isso. Então, o sumo sacerdote, ouvindo tudo isso, acusou Jesus de blasfêmia. E depois disso tudo, depois de passar ali pelo Sinédrio, do Sinédrio conseguir uma acusação formal, Jesus foi entregue então a Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia. Diante de tantas acusações, Jesus permaneceu ali, irmãos, calado, conforme as palavras do profeta Isaías, lá no seu livro, no capítulo 53, versículo 7. Então, naquele tempo, Pilatos estava enfrentando uma situação política muito complicada. E para evitar qualquer probleminha, qualquer transtorno, que ele fez? Ele enviou Jesus a Herodes Antipas, que era autoridade sobre a Galileia, sobre a tetrarquia da Galileia. E depois de mais um interrogatório em que permaneceu completamente calado, Jesus foi devolvido a Pilatos. Os irmãos vejam, a resistência que Pilatos demonstrou em condenar Jesus à morte não tinha como base, por exemplo, uma compaixão por Jesus, não. Era muito mais por não querer complicações políticas, ele não queria se envolver, ele temia se indispor com Roma e por isso ele queria evitar problemas. Então o que ele fez? Ele propôs surrar Jesus e depois liberá-lo. Ele também ofereceu a alternativa de o povo escolher entre Jesus e um criminoso que estava para ser condenado, chamado Barrabás. Mas nada disso deu certo. A multidão, ela na verdade queria, exigia a crucificação de Jesus. E isso acabou acontecendo, mas antes da crucificação houve algo terrível, irmãos, uma sessão de tortura sem igual vista até hoje. Jesus ele foi açoitado antes de seguir para aquela cruz. A sessão de açoites foi feita pelos romanos, era muito cruel, muito dolorosa. O instrumento de tortura, como muitos sabem, possuía um pequeno cabo de madeira no qual era preso um chicote feito com amarrados de corda de couro. Nas pontas eram colocados pedaços de ossos, pedaços de gancho de metal.
Era algo terrível. Esse castigo era tão pesado, irmãos, que não era, era normal um homem morrer por causa dos ferimentos causados pelas lambadas, pelos açoites desse chicote. Depois de chibateada, a vítima ficava despida e era encurvada, enquanto 2 homens, um de cada lado, aplicava esse açoite. Então a violência foi muito grande, muito grande. Com a violência, né, o impacto, o couro ele entrava na carne da pessoa e criava muitos hematomas, muitos cortes. As pontas de metais, os ganchos cravavam e rasgavam a pele da pessoa. A carne ficava dilacerada, os órgãos até ficavam expostos por causa dos ferimentos. E Jesus passou por tudo isso, meu querido, por mim e por você. Depois de Jesus ter sido injuriado pelo povo, depois de ele ter sido açoitado violentamente, eles não pararam por aí. Os soldados do governador se reuniram em torno dele. Eles tramavam algo. E o objetivo, naquele momento, daqueles soldados, era se divertir às custas de Jesus, como muitos fazem nos dias de hoje. Eles queriam zombar do rei dos judeus. A Bíblia diz que, primeiramente, o que eles fizeram? Eles despiram Jesus. Depois os vestiram com um manto de púrpura, que provavelmente era um pano velho, um pano rasgado, desgastado, fino. Talvez tivesse sido até as vestes descartadas de algum soldado que estava por aí. Mas, de qualquer forma, o objetivo era o quê? Representar as vestes de uma realeza. E aqui nós devemos lembrar de que o corpo de Jesus estava completamente ferido, queridos. Completamente. Esse simples ato de despí-lo e vesti-lo novamente deve ter sido extremamente doloroso. Quem está acamado sabe como é difícil você tirar uma roupa e colocar outra. E os soldados, o que eles fizeram? Foram além. Eles ainda providenciaram uma coroa de espinho e colocaram sobre Jesus. O propósito desses soldados, além de escarnecer de Jesus, era feri-lo cada vez mais. Os espinhos da coroa devem ter entrado em sua cabeça e sangrado muito. Mas, irmãos, o significado daquela coroa era ainda mais profundo. Os espinhos da coroa de Jesus estavam em conexão com os espinhos que resultaram da maldição do pecado sobre a natureza. Por quê? Porque Gênesis 3:18 diz que o homem pecou e Jesus tomou sobre ele essa maldição que estava sobre nós. Então, além dessa coroa, aqueles soldados, eles ainda deram a ele uma vara, um caniço, como se fosse um cetro de um rei, e começaram a simular ali uma reverência diante dele. E eles o saudavam dizendo: salve, salve o rei dos judeus. Foi terrível tudo isso, irmãos, mas como se não bastasse tudo isso, eles conseguiram levar aquela injúria até o seu limite mais baixo. Eles começaram a cuspir no nosso Senhor. Depois, ainda não satisfeito, eles tomaram o caniço, a vara que tinham dado a ele, e passaram a golpeá-lo na cabeça enquanto o insultavam. Por fim, mais uma vez, eles o despiram, vestiram-no com uma roupa e o levaram para ser crucificado. Tudo isso Jesus sofreu por mim e por você. Mas depois de ter sido açoitado, irmãos, e maltratado pelos soldados, Jesus foi conduzido então à crucificação. De acordo com a lei, a execução deveria ser realizada fora da cidade. Além disso, um homem condenado à crucificação era obrigado a carregar seu próprio instrumento de execução, ou seja, a cruz. Na maioria das vezes, acreditava-se que os condenados carregavam pelo menos a trave horizontal da cruz. O peso dessa viga de madeira variava entre 13 e 18 quilos. Já a viga vertical ficava preparada no próprio local da crucificação. No entanto, alguns estudiosos indicam que havia um caso em que a cruz era carregada inteira pelo condenado. Mas seja como for, irmãos, Jesus carregou a sua própria cruz. Porém, por causa das suas limitações, do seu corpo físico que já estava machucado, ensanguentado, debilitado, Jesus não conseguiu carregá-la por muito tempo. Quando ele chegou à exaustão física, os legionários obrigaram um homem chamado Simão de Cirene, que estava ali, a carregar a cruz de Jesus pelo caminho restante. Durante o percurso, até o local da sua crucificação, Jesus foi seguido por uma grande multidão.
O evangelista Lucas informa, né, que nessa multidão havia mulheres que se lamentavam sentindo grande dor pelo que estava ocorrendo com Jesus. Está lá no capítulo 23, versículo 27. Então a crucificação era um modo cruel, humilhante e vergonhoso de pena de morte daquela época. Apesar da origem da cruz ser discutida, acredita-se que a crucificação já era utilizada desde a época da Pérsia e foi adotada como forma de execução pela civilização daquela época de Jesus. Os romanos, eles passaram também a fazer a mesma coisa, a aplicar a crucificação nas condenações. Porém, ficava proibido que um cidadão romano fosse executado. Só de outra raça, vamos dizer assim. Os romanos não podiam. Então a morte por crucificação era lenta, era terrivelmente agonizante. As mãos ou os pulsos eram pregados na madeira com cravos de metal e depois eles eram amarrados em torno da viga, irmãos, para aumentar a sustentação. Os pés, apoiados numa pequena tábua, também recebiam cravos que os transpassavam na altura dos calcanhares. E esses ferimentos causavam na vítima sangramento e dor muito forte. Então, por causa da posição em que a pessoa era crucificada e a debilidade de seu corpo, a força da gravidade dificultava muito a respiração. Quem era crucificado ficava sem respiração. Isso causava movimentos involuntários das pernas. Por quê? Porque a perna tentava suportar o corpo. Mas por causa dos cravos nos calcanhares, se você fosse movimentar a perna para suportar o corpo, a dor era inexplicável. Além disso, a vítima sofria uma dor de cabeça muito forte e muita sede, uma sede extrema. Todo esse processo continuou até que o corpo da vítima alcançava uma total exaustão. É por isso que o processo de morte poderia demorar dias, porque geralmente a pessoa ocorria uma asfixia antes. Em muitos casos, as pernas das vítimas eram quebradas para acelerar o processo de morte. Como as pernas não poderiam mais sustentar o tronco da vítima, a asfixia corria mais rapidamente. Então, amados irmãos, Jesus Cristo ele foi crucificado num lugar chamado Gólgota, lugar da caveira. Ele foi crucificado entre dois criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. E apesar de aquela ser mais uma afronta contra aquele que foi justo, ali se cumpriam as escrituras que diziam que ele foi contado com os transgressores. Toda a palavra de Deus, irmãos, vai se cumprir. No momento daquela crucificação ali de Jesus, eles deram vinho com fel a ele. Os estudiosos acreditam que essa mistura de vinho com fel ou vinho com mirra possuía um efeito anestésico, tipo que a vítima ficava entorpecida. Mas seja como for, Jesus recusou, ele não quis tomar isso. Depois, já crucificado, alguns soldados lhe ofereceram uma esponja com vinagre. Em ambos os casos, querido, mesmo que talvez tivessem motivações diferentes, a sede de Jesus seria aumentada pelo amargo do fel, que se tornou intragável, e também pelo vinagre, que era ácido. Porque o principal é que, de forma impressionante, as palavras do Salmo 69, versículo 21 foram cumpridas. Foi colocada em cima da cabeça de Jesus, na cruz, uma placa que dizia: "Este é Jesus, o Rei dos Judeus." Suas vestes foram vendidas entre os soldados que lançaram sorte. Provavelmente isto incluía o manto que cobria sua cabeça, suas sandálias, seu cinto, sua capa, sua túnica. Dessa forma, também se cumpria outra profecia que está no Salmo 22, versículo 18. Então, durante a crucificação, parece que Jesus ele foi acompanhado de poucas pessoas que se compadeciam dele. Alguns escritores entendem que tinham seguidores que o olhavam de longe, eram seguidores de Jesus. E algumas das mulheres que o acompanharam fielmente ao seu ministério também estavam ali, ao lado de Jesus, ao lado do apóstolo João, que é o que contava que estava ali dos apóstolos. Algumas mulheres, os nomes que se destacam são Maria, sua mãe, Maria Madalena, Salomé, a esposa de Cleófas. Então, João foi o único apóstolo mencionado próximo a Jesus.
E Jesus, quando estava já pendurado naquela cruz, ele mencionou algumas palavras que marcaram, irmãos, marcaram e está registrada nos evangelhos. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Ele disse: Eu lhe declaro solenemente, hoje estará comigo no paraíso. Ele disse a João: Aí está seu filho, eis a tua mãe. Ele perguntou: meu Deus, por que me abandonaste? Ele disse: tenho sede. Mas também disse: Pai, entrego em tuas mãos o meu espírito, está consumado. Todas essas palavras de Jesus naquela cruz possuíam, irmãos, um importante significado, inclusive apontando para o cumprimento das Escrituras que testificaram sobre ele naquele momento. Jesus ele foi crucificado às 9 da manhã, morreu por volta das 3 horas da tarde, falando no nosso calendário. Então, durante esse tempo, houve um período de trevas que durou do meio-dia até as 3 horas. Essas trevas significaram o juízo de Deus sobre os pecados que Cristo expiava naquela cruz. Além das pessoas que verdadeiramente sofriam por ver Jesus na cruz, muitas outras presenciaram a crucificação de Jesus. Vale lembrar aqui que havia muitos peregrinos que tinham ido até Jerusalém porque era ocasião da Páscoa. E a Bíblia também destaca que, mesmo com Jesus na cruz, os insultos contra a sua pessoa não cessavam, as pessoas blasfemavam contra ele, principalmente atacando a sua divindade. Até mesmo os ladrões que foram crucificados ao lado de Jesus o insultavam. Então, com relação a tanta injúria, o silêncio tomou conta dos lábios de Jesus Cristo na cruz. A única coisa que ele disse em conexão aos seus algozes foi a oração que o Pai perdoasse aquelas pessoas. Pai, perdoa-lhes. Por fim, um dos ladrões que estavam ali se arrependeu do seu pecado e reconheceu Cristo como seu Senhor. Esse ladrão, irmãos, ele ouviu de Jesus as seguintes palavras: hoje você estará comigo no paraíso. Quando Jesus entregou o seu espírito a Deus e morreu, a Bíblia diz que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, do alto a baixo. O que isso significa? Isso significa que por meio de sua morte, o caminho para o santuário celestial foi aberto. Houve também naquele momento um tremor de terra que partiu as rochas e abriram todos os sepulcros. Sem maiores explicações, irmãos. Sem maiores explicações. A gente lendo a Bíblia, o texto bíblico informa que em conexão com a morte de Jesus, muitos corpos de santos que dormiam, ou seja, que tinham morrido, ressuscitaram. Nada é dito nas Escrituras quem eram essas pessoas, apenas que elas apareceram para muitos em Jerusalém. Após a morte de Jesus na cruz, um dos soldados o transpassou ao lado do seu corpo com uma lança. Quando ele perfurou o corpo de Jesus com a lança, saiu sangue e água. Isso foi mais um indicativo direto sobre a sua plena humanidade. Jesus era 100% homem e 100% Deus. O soldado que transpassou o corpo de Jesus na cruz queria se certificar que ele realmente estava morto. Os judeus, irmãos, não queriam que nenhum corpo estivesse na cruz durante o sábado. Então, o que eles pediram? Que as pernas dos homens crucificados fossem quebradas. As pernas dos 2 ladrões que tinham sido crucificados ao lado de Jesus foram quebradas, pois ainda estavam vivos. Mas Jesus já havia morrido e nenhum dos seus ossos foi quebrado. E diante disso tudo se cumpriu mais uma profecia das Escrituras que diziam que nenhum dos seus ossos seria quebrado e que ele seria transpassado. Depois disso, o corpo de Jesus foi retirado da cruz e levado para ser sepultado por José de Arimateia, um seguidor secreto de Jesus. Nicodemos e as mulheres fiéis que estavam presentes ali na crucificação também estiveram envolvidas com o sepultamento de Jesus. Nunca ninguém havia sido sepultado no túmulo em que Jesus foi colocado. Era um túmulo novo. Mas no domingo pela manhã, esse mesmo túmulo estava vazio. Jesus, queridos, ressuscitou. Aleluia. Apesar, irmãos, da terrível e dolorosa morte de Jesus na cruz, apesar dela não ter sido vista simplesmente pelo seu aspecto físico, muitas pessoas olhavam para a crucificação de Jesus enfatizando as torturas físicas que ele suportou.
É verdade, irmãos, a dor do seu corpo foi tremenda, inimaginável. Não dá para imaginar eu sofrendo o que ele sofreu, nem antes nem depois dele. Acho que ninguém enfrentou o que Jesus enfrentou, aquela dor física. Porque segundo a tradição cristã, o apóstolo Pedro teria sido crucificado também, só que de cabeça para baixo. Mas, por outro lado, na cruz Jesus foi submetido a uma dor que homem algum seria capaz de suportar. Sofrimentos intensos, sofrimentos espirituais. A Bíblia diz que ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O profeta Isaías diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O resultado disso, irmãos, é que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, meus amados, a crucificação de Jesus expôs ele publicamente como Filho de Deus, sofrendo a maldição que vinha do Pai, que seria para nós. Ele sofreu sobre ele. Ali, irmãos, Jesus desceu das regiões celestiais, do deleite infinito, da mais íntima comunhão com o Pai, ao mais profundo abismo do inferno, porque foi uma dor inimaginável que atingiu Jesus naquela cruz. E ele recebeu sobre ele todo aquele peso da ira divina do Pai, por causa do pecado. Aquele que nunca pecou, aquele que diante dele todo o universo declara santo, 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 na cruz do Calvário, ele se fez pecado por mim e por você. É por isso que aquele que por toda a eternidade desfrutou do mais perfeito relacionamento com o Pai, na cruz, agonizou e gritou: meu Deus, por que me desamparaste? Irmãos, essa não foi uma frase romântica como muitos pensam que Jesus falou. Também é mentira o que alguns dizem, que naquele momento o Pai não suportou olhar para o sofrimento de Jesus. Não é nada disso. Quando Jesus exclamou essa frase, ele estava sendo sincero e honesto. Ele estava realmente desamparado. Ele havia tomado sobre ele todo o nosso pecado. E o Pai virou o seu rosto porque seus olhos são tão puros e santos que não poderiam ver tamanha iniquidade. Na cruz, Jesus estava realmente abandonado pelo céu e sendo moído em favor do seu povo, de nós, de mim e de você. Irmão, se alguma vez alguém se sentiu desamparado por Deus, com certeza esse foi Jesus Cristo na cruz do Calvário, o próprio Filho dele. Mas de uma forma incompreensível e maravilhosa. A Bíblia também revela que o amor de Deus não é o efeito da crucificação de Jesus, mas a sua causa. Isso é maravilhoso, irmãos. Deus não nos ama porque Jesus esteve na cruz, não. Jesus ele foi para a cruz porque ele nos ama. Esse é um amor grandioso e é um amor real. Essa é uma realidade que existe desde antes de tudo existir, antes da eternidade. Deus escolheu para ele um povo, ou seja, você, eu, todos aqueles que cremos em Jesus. Deus escolheu um povo para si, um povo com o qual ele se relacionou de forma especial, a ponto, irmão, de nos amar tanto de não poupar nem seu próprio filho para poder se redimir conosco, redimir as iniquidades que nós temos para podermos estar com o Pai. Então, amados, a crucificação de Jesus é a revelação mais perfeita do amor indescritível de Deus por todos nós. E a Bíblia não deixa qualquer dúvida sobre isso quando nos mostra o sacrifício de Cristo naquela cruz. Amém? Amanhã, em nome de Jesus, iremos gravar outro áudio falando sobre a ressurreição do nosso Senhor. Porque a notícia boa não é só que Ele morreu por nossos pecados para nos perdoar. A notícia maravilhosa é que Ele, além de morrer por nossos pecados, Ele ressuscitou para nos dar a vida eterna. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.